O Brasil se depara já de alguns anos com um grande desafio de prover qualidade de vida à cidadania, não apenas nos resgate daquelas dívidas mais elementares que caberia ao Estado prover, oferecer e entregar em atribuição aos impostos que pagam, como saúde, educação, saneamento e tudo, mas fundamentalmente naquilo que é mais instintivo no ser humano, o sentimento de segurança. Sentir-se seguro é talvez aquilo que as pessoas mais anseiam antes de querer realizar as suas outras aspirações ou necessidades. Então esse é um tema permanente, é uma discussão permanente que quanto mais trouxermos elementos e subsídios para a construção de uma compreensão da nossa cultura de violência, onde morrem 60 mil pessoas por ano no Brasil, a banalização da perda da vida, inspira que a gente se engaje, cada um à sua maneira, cada um no seu nicho de trabalho, na promoção desse debate. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, igual aquela velha história do colibri no incêndio da floresta, né? A gente pelo menos tenta oferecer essas reflexões. Hoje nós estamos trazendo aqui a presença de uma personalidade muito importante nesse processo, porque ela lida com essa situação diariamente e ela tem a visão técnica, a visão humanista e a visão de quem, enfim, sabe porque vive essa realidade para além de uma teoria sociológica. Eu me refiro à juíza de direito, titular da 4ª Vara Criminal, coordenadora das varas criminais e de execução penal do Espírito Santo, a doutora Gisele de Souza Oliveira, com quem a gente vai conversar agora. Doutora Gisele, eu fiz um longo preâmbulo para dizer que a gente está muito engajado nessa discussão de compreender um pouco a nossa violência, que às vezes parece não se explica só pela questão da, digamos assim, da desigualdade social. Parece que é um dado cultural que nós estamos incorporando, né? Exatamente. Eu quero elogiar a sua iniciativa, Eustáquio, de abordar esse tema da violência de uma maneira um pouco mais profunda e de uma maneira mais refletida, né? Porque nós temos visto que essa questão tem sido tratada na mídia de maneira superficial. Realmente, a violência, que é uma realidade que nós enfrentamos no Brasil, é uma questão altamente complexa, que envolve diversos fatores. E nós percebemos que muitas vezes as pessoas querem uma resposta simples para um problema que é complexo, ou uma resposta fácil para um problema que é difícil. Então, nesses 18 anos de atividade no Poder Judiciário, como magistrada, que eu completo essa semana, eu pude encarar e pude trabalhar com o fenômeno da violência, porque a minha jurisdição, praticamente desde que eu ingressei no Poder Judiciário do Espírito Santo, foi a jurisdição criminal. Eu tenho muitos anos de jurisdição criminal e pude constatar que é um problema que depende de políticas públicas adequadas, requer também uma interação e uma integração das instituições que atuam no sistema de justiça criminal, no sistema de segurança e o engajamento da própria sociedade. A sociedade não pode ser paciente nesse processo, né? Passiva. Exatamente. A sociedade precisa se envolver em questões e se interessar até por questões que, a princípio, não teriam nada a ver com o cidadão de bem, como, por exemplo, o sistema prisional. As pessoas de bem, que pensam, olha, eu nunca pratiquei nenhum delito, nunca fui preso, então eu não quero saber do sistema prisional, que esse assunto não me diz respeito. Faz parte do meu mundo. Mas faz parte, porque tudo o que acontece dentro do sistema prisional, ele reflete na sociedade extramuros, ou seja, há um impacto. A questão da violência no Brasil é impactada também pelas questões do sistema prisional. Então, parece que são questões isoladas, mas elas têm total integração. Toda a situação de degradação, violação de direitos, e a maior violação de direitos, a origem da maior violação de direitos dentro do sistema é a superlotação. Isso reflete na sociedade, é devolvido para a sociedade como uma forma de mais violência. Porque toda violação de direitos, ela gera como resposta mais violência. Então, nós não estamos aqui tratando, veja bem, da questão nós estamos falando de direitos humanos. Nós estamos tratando de uma questão pragmática, porque os números mostram isso. Não Quanto mais o nosso sistema prisional
é degradante, mais se tem um reflexo com o aumento da violência fora do sistema. Nós temos que refletir que no Brasil nós não temos pena perpétua. Toda pena tem um prazo e ela uma hora se extingue, ou seja, a pessoa que é condenada no sistema fechado, no regime fechado, uma hora ela vai progredir para o semiaberto, depois ela vai progredir para o aberto e vai ser devolvida para a sociedade. Como que a sociedade gostaria que esse cidadão fosse reintegrado para a sociedade? Pior do que ele entrou? Da mesma maneira que ele entrou ou melhor do que ele entrou? Então, é uma reflexão mesmo assim pragmática, ainda que... Não considera necessariamente direitos humanos, embora devam ser considerados. Exatamente. Essa reflexão que eu estou fazendo não é uma reflexão do ponto de vista apenas daqueles que defendem os direitos humanos dos acusados. Porque nós sabemos que as vítimas também merecem respeito e elas também merecem ter os direitos delas preservados. Mas eu estou falando numa perspectiva pragmática, né? Então, o sistema prisional é um problema dos estados, dos governos, mas é um problema também da sociedade. A presença hoje é da juíza de direito da 4ª Vara, coordenadora das varas criminais do Espírito Santo, doutora Gisele de Souza Oliveira. Voltamos já. Voltamos com a presença da juíza de direito da 4ª Vara Criminal e coordenadora das varas criminais de execução penal do Espírito Santo, doutora Gisele de Souza Oliveira. Doutora Gisele, você fez uma explanação muito interessante quando você mencionou, digamos assim, a complexidade da questão da violência, as vários matizes que tem a violência, identifica, né, desde a questão da degradação do preso, potencializando a volta de um elemento mais agressivo ainda com a sociedade, a questão talvez da desigualdade social, mas a questão é que nós temos o seguinte: hoje há um sentimento de que o Estado não consegue prover. Me parece que a cada 400 ou 500 presos talvez fosse necessário construir um novo estabelecimento penal. Eu não sei qual é exatamente a projeção. É a média da capacidade de uma unidade prisional é em torno de 500. Então, se considerar o ritmo de prisão, de atividade, prisões, detenções ao longo de um ano, vai perceber que ao longo do ano, talvez, a cada ano devesse construir no mínimo 2 estabelecimentos penais. Exatamente. E aí essa conta não vai fechar. É uma enxugação de gelo. Exatamente, é enxugar gelo e aí a gente precisa parar e pensar até que ponto é vantajoso investir só na construção de presídios e aumentar o nível de encarceramento, ou investir em políticas públicas primárias que pudessem evitar que a nossa juventude se envolvesse na criminalidade como tem se envolvido hoje, né? Porque as pessoas que entram no sistema prisional, elas têm um perfil. Esse perfil é medido tanto pelos estados, pelas suas secretarias de justiça, e esses dados são consolidados pelo Ministério da Justiça num relatório chamado Infopem. Então, nós temos praticamente 70% das pessoas que estão dentro do sistema prisional, eles não têm o ensino fundamental completo. Eles são, na sua maioria, mais de 60% negros e, veja bem, são pessoas que... além de 1 a 3 salário mínimo, talvez? Nem isso. São de famílias totalmente desestruturadas. Sim. Nós, então, aqui não estamos dizendo que a pessoa que é pobre e não estudou, ele não deva pagar, responder pelos seus atos quando ele infringe a lei penal. O que nós estamos falando é que deve haver uma reflexão. Até que ponto se investir em educação, mas uma educação atrativa para o jovem. Uma educação que fale hoje a linguagem do jovem, que atrai o jovem para a escola, né? Então, o que nós vemos são situações cotidianas, e eu vejo isso todo dia, eu estou aqui na minha vara. Acabei de fazer uma pauta hoje extensa de audiências, e o que eu vi lá foi exatamente esse panorama. Jovens de 18 ou 19 anos que não completaram o ensino fundamental, são originários de famílias desestruturadas e que se envolveram com o crack. Às vezes começam com outras drogas mais leves,
como a maconha, a cocaína e às vezes terminam no crack. Ou às vezes começam no crack, porque o crack é uma droga muito barata e de fácil acesso. Cada esquina que você tiver aqui nessa cidade, você consegue comprar um crack. E então, é esse perfil. Então, até que ponto o Estado, o governo, as autoridades e os integrantes do sistema de justiça criminal não devem refletir sobre esse perfil. Vejam que os negros e aquelas pessoas que não completaram o ensino fundamental são a grande maioria do sistema prisional. Ou seja, são os mais vulneráveis e também socialmente. São aqueles que fazem parte da estatística da criminalidade violenta como vítima. Ou seja, o jovem negro e que não completou o ensino fundamental, ele ou está morrendo até os 24 anos, porque há uma alta incidência de homicídios tendo vítima do sexo masculino, negra, né, e jovem, ou ele está entrando, ou ele está entrando no sistema. Então, acho que esses números têm que dizer alguma coisa. Eles têm que gerar uma reflexão por parte dos gestores e da sociedade como um todo. Agora, doutora, você acha que você já tem um tempo, né, um traquejo de vivência na burocracia judiciária? Você acha que isso é, digamos assim, uma indiferença, uma incúria, uma falta de percepção disso? Ou é o Estado, o ente público em si, que não está tendo esses recursos para financiar o que seriam políticas necessárias? O que acontece é que o Estado nunca vai conseguir dar conta de todas as demandas da sociedade. Então, estou falando em termos de recursos orçamentários e financeiros, porque a gente aprende que as necessidades, elas são infinitas e os recursos são limitados. Então, o Estado nunca vai conseguir. Então, para que ele possa amenizar esses problemas, o que ele precisa fazer? Uma gestão eficiente, ou seja, investir aquilo que se tem nas áreas adequadas e investir de uma maneira correta, sem desvios, né, sem evitar os desvios. A gente sabe que a burocracia no Brasil, ela também acaba sendo um ralo. A burocracia por si só, sem a corrupção, ela já gera perda de recursos, né? Sim, sim. Com corrupção, então, aí piora. Então, a gestão precisa ser eficiente, com menos, fazer mais, mas fazer naquelas áreas que são prioritárias. E me parece que a educação de qualidade e atrativa deve ser uma prioridade para que a gente colha resultados lá na frente, daqui a alguns anos, com uma sociedade um pouco mais pacificada, com menos violência, com índices de criminalidade menores, né? Eu tive a oportunidade de conhecer sociedades mais pobres, bem mais pobres, que nem por isso não eram violentas. Tem um dado, entendeu? Cultural, antropológico, que realmente demanda um aprofundamento. A gente percebe que, por exemplo, alguns estados têm um problema maior com violência contra a mulher. Ou seja, uma componente comportamental, cultural. Sim. Ou seja, aliada a essas questões sociais que precisam ser cuidadas, eu não tenho dúvidas de que existe também um componente cultural, que ele remonta talvez até o processo de ocupação daquela determinada região. Nós percebemos que tem estados que têm um índice de homicídios mais alto, uma forma de tratar, onde as pessoas têm uma forma de tratar os seus problemas, as suas contrariedades, de uma maneira violenta. A gente já percebe que tem estados são mais tolerantes. Que são mais tolerantes, onde as pessoas têm maior capacidade de diálogo. E isso, você bem refletiu, não tem necessariamente a ver com questão socioeconômica. Exatamente. Como você citou, você conheceu países que são mais pobres, mas que não tinham esse nível de violência. Então, há também essa componente. Há esse componente, com certeza, antropológico e cultural. Nossa presença está encerrando hoje aqui, mas não a nossa conversa com a doutora Gisele. Por isso eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco no programa de amanhã, quando daremos sequência a essa conversa com a doutora Gisele de Souza Oliveira, coordenadora das varas criminais e de execução penal aqui do Espírito Santo. Espero você. Até já.